Olá, me chamo Rosângela Leonardi, sou terapeuta integrativa, atuando na área da massoterapia, aromaterapia, terapias integrativas que agregam aqui na verdade, a naturopatia. Sou extremamente vinculada com a naturopatia, acredito, confio, amo e trabalho. E hoje eu preciso agradecer, em primeiro lugar, à ABRATE, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticas, e também à APORTE, Associação Portuguesa de Terapias Holísticas, pelo convite para estar aqui com você no 5º Congresso Europeu de Naturopatia, visando que a naturopatia faz parte da história da humanidade e que, na verdade, nós devemos valorizar e resgatar, na verdade, resgatar a importância da naturopatia. Nós, como seres humanos, deixamos um pouco de lado a natureza e o poder que o nosso corpo tem de, por diversas vezes, passar por cura, se curar. Se curar através daquele chá, sabe aquele chá que a vovó ensinava, aquele chá mesmo, coisas simples que resolvem por vezes. Buscar a natureza, buscar os elementos da natureza, buscar a natureza do nosso corpo, como ele pode trabalhar ao nosso favor. Que é o nosso corpo é uma máquina que precisa simplesmente de manutenção básicas e diária. Com isso, nós deixamos de lado e fomos lá para o que é mais prático. Compramos cápsulas com produtos químicos, injetamos no nosso corpo e acreditamos que isso é uma solução rápida e que é melhor, mais prático, deixando a naturopatia ao lado, sendo que ela faz parte de toda a nossa história. Sabemos que, antigamente, quando uma mulher fazia um chá, uma infusão de um chá, por diversas vezes ela era considerada simplesmente uma bruxa, por fazer um chá com algumas ervas que conseguia amenizar uma febre, uma dor de garganta, mas ela era considerada uma bruxa. A naturopatia faz parte da história da humanidade de uma forma tão profunda e está sendo tão desvalorizada. Então, hoje, participando desse congresso, para mim é uma felicidade incrível, porque nós temos a oportunidade de resgatar o que faz parte da nossa história. E fazer parte da história da Aporte, da Abrat, nesse congresso é extraordinário. Carregar esse selo representando o meu trabalho na Europa é extraordinário. Eu só tenho a agradecer. Mas agora eu quero começar mesmo a estar, vamos compartilhar aqui com você os nossos conteúdos. Vou falar para você do conteúdo de hoje, tá? E o meu tema é naturopatia manual. A massoterapia e seus efeitos salutogênicos, os efeitos que a massoterapia traz para nós, ok? Vamos falar sobre isso, tá aí Rosângela Leonardi, e vamos começar levando adiante um pouquinho mais de conhecimento. Vamos falar aqui também da naturopatia, o que ela enfatiza. Ela vem enfatizando a prevenção e o tratamento da doença por meio de um estilo de vida saudável, tratamento do paciente como um todo e o uso da capacidade natural de cura do corpo. Como é que nós podemos ter certeza disso? Tão simples, porque o nosso corpo só precisa de incentivo. E toda naturopatia, ela é um incentivo para que o corpo reaja e ele produza e ele venha se reestabelecer. Quando nós trabalhamos em prevenção, isso é saúde, é prevenir. Quando o cliente já vai, o paciente já vai para a doença, ele já não deixa, ele já deixou de ser saudável, ele é um doente. Então, a prevenção é saúde e não o cuidado pós, quando já está doente. Então, a naturopatia ela vem com isso, ela vem com a prevenção, ela vem trazer para nós a opção de mudar tudo isso e nos gerar por meio de estilo de vida saudável, tratando o nosso corpo e não só o nosso paciente, o nosso cliente, como um problema que tem que ser solucionado básico, mas o corpo como um todo. Corpo, mente e alma, está tudo interligado, incentivando a capacidade natural dessa cura. Na naturopatia, utiliza-se combinações de tratamentos como acupuntura, aconselhamentos, terapias com exercícios, plantas, hidroterapia, nutrição, fisioterapia,
tratamentos com calor e frio, que é muito usado nas massagens, e a imaginação dirigida e tratamento do estresse. Por quê? Nós vamos falar um pouquinho dessa imaginação dirigida e tratamento do estresse. Quando nós falamos da imaginação dirigida, estamos falando do yoga, do pilates, da terapia, do respirar, de meditar. Quando nós trabalhamos com um cliente que levamos ele numa meditação guiada, ele tem que usar a imaginação dirigida dele para solucionar algum problema, como a hipnoterapia. Quando se trabalha uma sessão de hipnoterapia, nós levamos a imaginação dirigida daquele cliente até aquele lugar onde ele vai ressignificar, vai dar um novo sentido para aquele sentimento e, consequentemente, gerar uma cura emocional, psíquica, que vai refletir no corpo. Então, esse é um extraordinário, uma extraordinária técnica utilizada. E sim, reflete em todo o corpo e muda toda a história desse cliente. Continuando. Eu coloquei aqui para vocês em evidência a nomenclatura. O que que eu quero dizer sobre a nomenclatura? É como a naturopatia foi conhecida durante tanto tempo. Ela foi conhecida como a medicina natural, medicina alternativa por um tempo, depois a medicina integrativa ou complementar. Todas elas são válidas, é naturopatia, todas são naturopatia. Mas esses foram nomes utilizados por muito tempo. A medicina natural. Então, medicina natural vai lá, tá ligado, pensa que é somente um chá. Vai lá fazer um chá, pegar uma raiz, uma folha. Não, é mais completo, é mais engajado, tá ligado em todo o corpo, mas utilizando coisas naturais que nos geram bem-estar. Medicina alternativa e a medicina integrativa ou complementar. Hoje, eu considero terapia integrativa, eu sou terapeuta integrativa. Por quê? Eu trabalho com várias técnicas que estão todas vinculadas com a naturopatia, então eu integro, eu participo todas dentro de um objetivo único, gerar o bem-estar ao cliente, ao paciente, que o corpo dele reage, a mente reage através dessas técnicas integrativas. Mas, baseado nos ensinamentos de Hipócrates, considerado o pai da medicina, isso faz dela a corrente médica mais antiga no Ocidente e sua importância na Europa equivale à medicina tradicional chinesa no Extremo Oriente. O que eu quero dizer com isso? Aqui na Europa, nós temos uma influência muito boa da medicina chinesa, tanto na área da massoterapia, quanto em tratamentos com chás, com orientações. A medicina tradicional chinesa, ela veio, ela faz a diferença. Ela traz, ela carrega a naturopatia, ela leva adiante. Eu sou muito fã e agradeço cada técnica utilizada. O nome naturopatia surge somente bem mais tarde, lá no século XIX, para diferenciá-la da medicina moderna. Então, quando isso aconteceu, é quando a humanidade estava ali caindo com tudo em cima de medicamentos prontos, comprados lá nas farmácias, medicamentos químicos, que ajuda, acelera o processo, mas que, consequentemente, não incentiva o seu corpo a gerar a cura, porque aquela cura vem de fora, obriga o seu corpo a passar por aquele processo, mas o seu corpo fica padronizado, ele não aprende a se defender em nenhum instante, a defesa sempre terá que vir externa. E foi dessa forma que houve a mudança para a medicina moderna e a naturopatia para ter essa diferença de qual era qual. O método tradicional na época era a medicina da época, conhecida como integrativa, natural, e foi colocado o nome naturopatia para ter essa diferença, e hoje a naturopatia só está crescendo e evidenciando o quanto precisamos resgatar essa técnica e colocar isso em prática. Baseia-se no princípio de que o próprio corpo é capaz de manter a saúde com seus mecanismos de defesas, sendo esses estímulos pelas terapias naturais e um maior contato com a natureza, buscando equilíbrio orgânico e psíquico. É o que eu acabei de dizer, com outras palavras, mas vamos revisar. Qual é a função da naturopatia? É estimular.
estimular o nosso corpo, a nossa mente, através das terapias naturais, o mais natural possível. Uma aromaterapia, o inalar, o aplicar um óleo essencial que vai gerar um bem no seu corpo, o respirar, o meditar, o caminhar, substituir uma alimentação mais adequada para o seu corpo, buscando o equilíbrio orgânico e também psíquico. É isso que a naturopatia trabalha, o que ela traz, ela evidencia e o que precisa ser resgatado. Como se aplica? Vamos falar um pouquinho de como se aplica a naturopatia e, é claro, eu estou trazendo aqui com ênfase na massoterapia, estimulando os mecanismos de defesa do próprio corpo para lutar contra uma doença ou um desequilíbrio. Então, a naturopatia, ela traz mecanismos de defesa, ela traz o estímulo. Então, constantemente é a palavra estímulo que eu estou usando muito, que é aprender a estimular o nosso corpo a reagir e a se equilibrar. Esse estímulo se dá por meio de métodos 100% naturais, focados na alimentação, suplementação de vitaminas e minerais, alimentos da natureza, terapias que ajudam no relaxamento físico e mental. Aqui é onde eu começo a entrar com a massoterapia. Por quê? Essas terapias que ajudam no relaxamento físico e mental. Qual é uma delas? A massoterapia. Porque nós vamos gerar o bem-estar através da massagem, do relaxamento, esse relaxamento físico, consequentemente, está interligado com sua mente, onde você vai ter um bem-estar e o seu corpo passa para um processo de estímulo, de cura, entendeu? Entre as técnicas mais comuns, nós temos terapias baseadas na exposição aos elementos naturais, como a radiação solar, o ar puro, calor ou frio. Como- Conselho é como vamos falar um pouquinho aqui de terapias baseadas na exposição dos elementos naturais, como caminhar na beira da praia, pisar na areia, sentir aquele cheiro do mar, isso te faz tão bem. Enquanto os raios solares estão te gerando uma vitamina D, porque o seu corpo precisa de vitaminas, e tem vitaminas que elas só são geradas através de raios solares. Então, nós precisamos de ar puro, precisamos sim do calor, precisamos de alguns momentos de frio, e isso é aprender que isso faz parte e que essas terapias são baseadas nisso para nos gerar o bem-estar. Conselhos sobre nutrição e regimes de desintoxicação através da trofoterapia, ciência da alimentação, como seguir uma dieta vegetariana ou integral, sem glúten, sem lactose, aprender a ouvir o corpo. A naturopatia nos leva a esse aprendizado. Como massoterapeuta, trabalho muito com a modelagem corporal. E diversas vezes as mulheres chegam, na minha marquesa com o abdômen muito inchado. E eu vou ali num processo de investigação, enquanto estou fazendo a primeira avaliação ou a primeira massagem, direcionando naquela barriga, naquele abdômen, trabalhando, e percebo, através do manuseio, através da mão, que muitas estão com inchaço abdominal devido à falta de água, não tomam uma quantidade adequada de água, não comem fibras, têm uma alimentação muito ruim. Então, esse inchaço é notado. Muitas tomam bebidas alcoólicas, tomam medicamentos para emagrecer. Então, o fígado já está totalmente inchado, brigando com ele próprio, brigando com todo o sistema. O abdômen está todo inchado. E as orientações básicas feitas são aumentar a ingestão de água, aumentar o alimento, a ingestão de fibras naturais, é, diminuir ou zerar mesmo a bebida alcoólica. E quando a cliente tem alguns sintomas que pode ter um problema com glúten ou com lactose, a indicação é procurar um médico, fazer um exame, começar a orientação, porque esse abdômen não vai desinchar se ele continuar sendo intoxicado. Então, os conselhos sobre nutrição e desintoxicação são reais e precisam estar dentro de uma sessão de massoterapia, e é o que é feito através de um bom massoterapeuta. O uso de suplementos alimentares, hidroterapia, jejum ou abstenção de bebidas alcoólicas e açúcar. Acabamos de falar sobre isso, não é verdade? Substituir alimentos, colocar alimentos que venham realmente gerar um bem-estar, que realmente são
suplementam a sua alimentação. O jejum, por diversas vezes, para desintoxicar, para deixar o seu corpo mais leve, tirar o excesso de gordura, excesso de açúcares, é necessário um bom jejum também. E trocar. E geralmente é realmente a abstenção, deixar de lado bebidas alcoólicas e o açúcar, para que o seu corpo entre num processo de desintoxicação e fique um corpo mais leve, mais saudável. Até a pele sente quando nós estamos bem hidratados e bem alimentados. Aconselhamento psicológico, que inclui meditação, yoga, técnicas de relaxamento, entre outros métodos para aliviar e controlar o estresse. Esse ponto que eu coloquei aqui, ele é um ponto crucial. Porque quando nós estamos trabalhando na massoterapia, na Marquesa, com a nossa cliente ou o nosso cliente, nós temos como estar trocando as energias com ele, orientando eles. E sim, nós vamos poder incluir ali naquele acompanhamento, naquele processo de revigorar o corpo desse cliente, meditação, yoga, pilates, aromaterapia, técnicas totalmente naturais que vão gerar o bem-estar. Quando nós diminuímos o estresse, consequentemente, o nosso organismo já começa a sentir a diferença e gera-se um bem-estar extraordinário. É isso que nós precisamos aprender a valorizar. Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó. Esses tratamentos podem ser complementados com diversas terapias que fazem parte do universo naturopata. A lista é imensa e inclui técnicas como. Eu coloquei apenas algumas técnicas, porque são inúmeras mesmo. Eu coloquei aqui umas técnicas bem conhecidas, tá? Que eu tenho mais contato. A iridologia, homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura, cromoterapia, os florais de Bach, a ozonioterapia, reflexologia, aromaterapia, massoterapia. Essa lista é incrível, mas é básica e tem muitas outras técnicas. Mas olha, perceba que eu deixei a reflexologia, aromaterapia e massoterapia em caixa negrita para você perceber mais, porque são as três técnicas em que eu atuo muito aqui em Portugal, com a reflexologia, a aromaterapia e a massoterapia. Atuo nesta área junto com os meus clientes. E através dessa massagem eu também indico o Pilates, o Yoga, faço acompanhamento de respiração, trabalho com esse cliente no Pilates. Esse cliente eu vou trabalhar alongamento conforme a necessidade do corpo do cliente, que a gente já falou lá no começo da palestra, que é aprender a ouvir e a gerar o bem-estar. Então eu tenho que aprender a ouvir o corpo do meu cliente, perceber o que ele necessita e fazer as indicações. Mas a minha base está aqui: reflexologia, aromaterapia e massoterapia, em que eu tenho atuado e conseguido orientar e levar o cliente a um bem-estar. O profissional, ele deve ter, vamos ver se eu arrasto aqui um pouquinho, ok, mais para o canto. O profissional que deve estar atento ao indivíduo como um todo, percebê-lo como alguém que tem um organismo físico, um corpo emocional e o outro espiritual. Somos corpo, alma e mente. Não há como separar isso, corpo, alma e mente. Então, o profissional de naturopatia, e o massoterapeuta, ele tem que entender isso. Como trabalhar esse cliente, esse paciente, como levar isso, como gerar o bem, entendendo que esse cliente que está na sua marquesa, que está nessa sua sessão de massoterapia, que essa pessoa que está ao seu contato, ela tem um corpo físico, emocional e espiritual, e que precisa trabalhar os três. Não adianta apenas trabalhar aqui o corpo físico, diminuir as contraturas, uma dor, aliviar as dores musculares, e não trabalhar o emocional, onde está gerando aquele problema, ou o espiritual, onde aquela pessoa está gerando, tensionando e passando ainda mais estresse, porque tudo vai se repetindo, e se não há como trabalhar o bem-estar, vai ficar só amenizando os sintomas. Então, a naturopatia não ameniza. A naturopatia, ela é incentivadora de resultados, de geração de bem-estar. Como a naturopatia é um processo de reeducação e de reequilíbrio. Então, é o que eu estou falando agora: reeducação e reequilíbrio. Cabe a ele orientar o seu cliente
a eliminar hábitos negativos e prejudiciais para o organismo, a corrigir práticas mentais e físicas, buscando o equilíbrio e a usar técnicas para transformar padrões existenciais. Isso que nós podemos e temos como trabalhar dentro da naturopatia, principalmente dentro de uma sessão de massagem, orientando que esse cliente ele precisa reeducar e reequilibrar seu corpo. Reeducar, tirar mais hábitos como a bebida alcoólica, colocar mais água dentro do corpo, água pura, não é um chá, é uma água, tomar uma quantidade significativa boa de água, comer fibras, uma alimentação mais saudável, equilibrar, reeducar, é essa a função e é um dos pontos que o naturopata trabalha. Na massoterapia, o terapeuta pressiona, massaja e manipula os músculos e outros tecidos moles do corpo, com diferentes movimentos, níveis e formas de pressão. Ótimo, entramos aqui na naturopatia que tanto eu quero falar para você. Ok. Quando nós estamos dentro de uma sessão de massagem, nós conseguimos gerar o bem-estar rápido, aliviando dores musculares. E por diversas vezes, essas dores estão vinculadas a um estado espiritual ou um estado emocional. Então, o massoterapeuta, ele consegue, ele se conecta com isso, ele entende e ele consegue orientar, buscando levar esse cliente a buscar um bem-estar, equilibrando o corpo, mente e alma. Mas nós, durante a massagem, encontramos pontos e músculos que estão realmente ali críticos pelo estresse. Nós vamos gerar o bem-estar de que forma? Encontrando esses pontos e trabalhando eles em técnicas diferenciadas. Eu trabalho muito com uma técnica, eu trabalho com a reflexologia, aromaterapia, e dentro da massoterapia, com a técnica de liberação miofacial. O que é isso? É encontrar o ponto onde a contratura, onde a dor está e trabalhar dor contra dor. Então, se eu encontrei esse ponto, eu venho com a massagem adequada, a pressão naquele lugar e vou pressionar e trabalhar com aquela pressão, obrigando aquela dor a reagir, que ela vai gerar o quê? Uma analgesia. Como assim? Vou te explicar. O nosso corpo reage. Quando ele é incentivado, ele reage, ele aprende e ele gera a cura. Então, quando eu encontrei um ponto em que tem dor, que tem uma contratura, e eu trabalho com a pressão certa, adequada, na liberação miofacial, este cliente vai ter inicialmente uma dor e a dor que eu vou produzir sobre ela. A dor que eu pressiono, que eu causo, obriga a dor dele a reagir, que é a analgesia. E essa reação faz com que aquela musculatura, com aquele ponto que estava crítico, relaxe. Então, é uma pressão sofrendo outra pressão e ela reagindo de uma forma de relaxamento através da analgesia que o próprio corpo gera. O massoterapeuta usa essencialmente as mãos e os dedos, podendo usar também os antebraços e cotovelos, mas também pode recorrer a outras técnicas, como o uso de óleos essenciais utilizados na aromaterapia, que nós já falamos aqui, em que atuo e que super indico e que está dentro da naturopatia, os óleos essenciais e a aromaterapia, e eu sou apaixonada e indico mesmo a utilização. Os benefícios da massoterapia. Uma pessoa que acabou de entrar, passou por uma massagem, teve todo o seu corpo trabalhado, passou por esse processo de liberação de analgesia, sofreu esse bem-estar, esse estímulo no corpo, ela vai ter um resultado imediato. Ela vai sentir no seu corpo a redução da ansiedade, vai sentir a promoção da sensação do bem-estar, aumenta a resistência ao estresse, estimula a circulação sanguínea e linfática, reduz a tensão e dor muscular, elimina toxinas e outros resíduos metabólicos e reforça o sistema imunológico. Por que que há um reforço no sistema imunológico? Porque tudo acima que estava atrapalhando diminuiu sua carga. Quando reduziu a ansiedade, o corpo parou de trabalhar
em prol da ansiedade e começou a trabalhar em prol do sistema imunológico. Promoveu a sensação de bem-estar, o corpo também já entrou num estado de relaxamento, o sistema imunológico tem menos guerra. Quando aumenta a resistência ao estresse, o corpo já não guarda tanto aquela dor do estresse, da irritação, que também já alivia para o sistema imunológico. E estimular a circulação sanguínea e linfática é crucial. Crucial. Por quê? Quando se tem problemas linfáticos, a retenção de líquido, ela sobe a pressão arterial, causa dores de cabeça terríveis, aceleramento cardiovascular, podendo gerar uma parada cardiovascular, um derrame cerebral, entre outras, coágulos no corpo, simplesmente pelo fato da drenagem linfática estar sendo ineficaz naquele corpo. Então, quando a massagem vem e estimula a circulação sanguínea e a drenagem linfática, esse corpo ele fica mais leve, ele coloca toda a toxina, tudo que não serve para ele para fora, estimula a saída, que nós chamamos de resíduos e que você vê aqui no ponto que elimina as toxinas e outros resíduos metabólicos, ou seja, estimulamos a saída da drenagem linfática, esses resíduos, esses tóxicos que já não fazem mais parte do seu corpo, que é para ser eliminado, saem. Consequentemente, sua corrente sanguínea fica mais leve, seus batimentos cardíacos mais normalizados e o seu corpo vai estar mais acessível para ter uma boa resistência imunológica. Tudo através de uma massagem. Esses são alguns efeitos salutogênicos que a gente está colocando aqui, o quanto é importante uma massoterapia dentro da naturopatia. Passou por uma massagem, caiu na marquesa de uma bom massoterapeuta que trabalhou esses estímulos no seu corpo, você vai sentir o bem-estar imediato. E olha só o que você pode esperar. O que esperar após uma sessão de massoterapia? Sonolência, calor generalizado, maior amplitude de movimentos, relaxamento muscular, alívio da dor e bem-estar físico e mental. É extraordinário. Tudo isso acontece logo após uma sessão de massoterapia. E é real, porque o seu corpo recebeu um estímulo que ele precisava. Eu costumo até dizer que a massoterapia, a massagem, deveria estar dentro da grade curricular da saúde pública mundial. Em todo centro médico do mundo deveria ter um massoterapeuta, porque ele pode socorrer para coisas tão simples. Um inchaço no corpo, diminuir aquela drenagem, trabalhar a drenagem linfática, diminuindo a pressão arterial de uma forma natural, sem precisar de um medicamento. Você já imaginou? Se algum dia isso realmente se torna real, em todo o centro médico de saúde pública do mundo, ter um massoterapeuta levando alívio, socorrendo com as mãos, sem nenhum medicamento? Isso é possível. Real, possível, quem sabe? Vamos apenas sonhar por enquanto. Gerar o bem-estar, resgatando as técnicas naturais de tratamentos e prevenção à saúde, é a missão de vida do massoterapeuta. Quando entendemos essa missão, tornamos-nos naturopatas de excelência, porque todo os nossos clientes que colocarmos a mão terá um resultado significativo. E eu quero aqui agradecer, dar o meu muito obrigada mesmo por participar deste quinto Congresso de Naturopatia Europeu. É para mim extraordinário estar com vocês, participando com vocês. Muito obrigada mesmo. E aqui tem o meu e-mail, tá? rosangelaleonardi79@gmail.com. Quem quiser entrar em contato comigo pode ficar à vontade. O meu Instagram também está aí, tá? É público. E podemos trocar mais ideias através de alguns e-mails e falar um pouquinho a mais da naturopatia e da massoterapia. Eu estou aqui em Portugal, pertinho de você, quem sabe? O mundo é pequeno, ainda mais agora com a internet que nós podemos conversar por todos os lados desse mundo e levar o conhecimento. Isso é sensacional. Essa foi só um recadinho para a gente dar um pouquinho mais de valor à naturopatia, tá? Eu agradeço de todo o meu coração e que você venha difundir, levar um pouco mais
da naturopatia por onde você passar, tá bom? Obrigada e até a próxima.